Não tem tempo para chegar, se bem que nosso tempo é corrido, né? Eu parei aqui, foi, Mariana? A gente falou disso daqui, não foi? Foi bem mesmo. Determinação das constantes, né? Nós vimos lá a questão do KT, KE e KC. Sim. E iniciamos aqui, demos pelo menos o pontapé inicial na osmose, no processo osmótico. Vocês conhecem melhor do que esse processo. Vocês veem muito isso com... Olá, Sueli, tudo bem? Vocês veem muito isso com o nosso velho amigo. Sim, professor, bom dia. Certo. Então, que eu estou chegando, eu vou ver aqui, né? Deixa eu botar vocês meio que de frente, que eu fico olhando para vocês, não fico olhando para o outro lado. Então, aqui, nesse processo de osmose, é uma continuação aí da propriedades coligativas, que é nosso conteúdo de prova. Hoje já está sendo uma semana de revisão, mas melhor ainda que eu consigo trabalhar tudo, né? Não fica nada pendente. Na semana que a gente vai trabalhar a revisão, nesse processo de osmose, que está relacionado aí com a pressão osmótica, que é o que interfere, né, nessa passagem facilitada de um soluto puro, né, no caso aí, um solvente puro, perdão, para uma solução concentrada. Eu expressei para vocês sobre isso na aula passada, em relação à presença de uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável, ela vai impedir, né, que o soluto saia da solução concentrada para a diluída. Quando isso acontece, é o processo chamado de difusão. Existe a diferença entre osmose e difusão. A difusão é a passagem do soluto. Então, o soluto vai passar por uma membrana, tá? E aí ele faz um processo inverso, chamado difusão, ok? O que acontece com os peixes quando você joga um peixe de água salgada na água doce e vice-versa. O processo de difusão vai ocorrer de maneira mais vigorosa em relação ao sistema dos peixes. Então, é o que eu falei para vocês aqui, né, a osmose em si. Deixa eu dar uma modificada bem aqui, rapaz. Quero que vocês fiquem na minha visão, mas vocês fiquem... Opa, sim, então, agora deu. Beleza, então a osmose, você vai ver que esse processo aqui antes, né, ó, nós temos uma membrana semipermeável, que é representada aqui. No lado direito, de onde eu estou mexendo aqui o mouse, você vê que é concentrado, né, há uma concentração. Esse outro lado é o mais diluído. E por osmose, isso vai acontecer naturalmente, facilmente, rapidamente. Vai haver a passagem direta desse que é diluído para o concentrado. Então, a passagem diluído para o concentrado através de uma membrana semipermeável é a definição de osmose. Tudo bem? Vocês notam que aqui houve até diminuição do nível, né? Ele baixa aqui, que vai aumentar a concentração em relação ao volume e a participação de partículas aqui no que está concentrado. Só para fazer uma ressalva aí sobre isso, o que eu falei sobre a osmose. Nesse processo osmótico, nós temos aí o fluxo efetivo do solvente através de uma membrana permeável ou semipermeável. Apenas, quando a gente fala membrana permeável, existe essa diferenciação, porque vai haver a passagem do soluto e do solvente. Tá? E em alguns casos não é tão bom que isso aconteça. Por isso nós temos as membranas semipermeáveis, nós temos as permeáveis e as impermeáveis. As impermeáveis vão impedir que ocorra a passagem dos dois. Né? Então, não consigo passar nem solvente, nem muito menos soluto. As permeáveis, aí sim, que vai ocorrer a passagem tanto de soluto quanto de solvente. E a semipermeável, que é especificamente para a passagem do menos soluto, concentrado para o mais concentrado. Verifica-se que esse fluxo ocorre espontaneamente do meio menos concentrado para o mais concentrado. É isso que vocês devem ter escutado muito do Romex.
Tá aí, perdão, um exemplo sobre isso. A água pura, né? Tem aqui uma solução com glicose e uma concentração molar de 1 mol por litro. Nós temos aqui a membrana está aqui representada. A tendência é que essa água passe para cá, né? A tendência é que ela migre para o lado concentrado, né? Elas não têm a opção, elas vão passar naturalmente, isso é um processo espontâneo, tá? Só que nós temos como impedir isso daí, é justamente o que acontece com a propriedade coligativa de pressão osmótica. A pressão osmótica vai ser uma pressão que vai ser exercida do lado contrário, do lado onde eu tenho maior concentração, impedindo assim que o solvente puro vá para o lado da concentração. Bom dia. Maria Dada dando bom dia para todos vocês aí. Também conhecida por Moura. Então você vai ver que o nível vai subir, né? Quando ocorre a osmose. Foi o mesmo exemplo que eu tinha feito lá, é mostrado no primeiro slide. E esse π aqui é a representação da pressão, tá? Lembrando que essa pressão ela está derivada aí da expressãozinha que vocês conhecem, a equação de Clapeyron. Vocês lembram da equação de Clapeyron, não lembram? É por você nunca rezei tanto. Eu acredito que o Washer deve ter falado isso para vocês. Então, essa equação, essa pressão, ela ocorre essa derivação em função da pressão, do volume, da quantidade de matéria, da quantidade, no caso, da constante dos gases, e a temperatura, gente, é aquela temperatura perfeita, né? Vamos dizer assim, que é em Kelvin, né? Então, trabalhamos com Kelvin para poder fazer os cálculos direcionados aí à pressão osmótica. Então, para eu impedir que ocorra a passagem facilitada, direta, de um solvente, né, no caso de um solvente puro, para uma solução concentrada, eu preciso aplicar uma força, uma pressão. Então, é o que nós chamamos de uma energia mecânica, né? Para impedir que o soluto puro adentre a solução concentrada. Isso acontece muito, né, hoje, esse processo de osmose reversa, né, também conhecida, na hemodiálise e na dessalinização da água, né? Então, vamos impedir que a água potável, né, ela adentre diretamente com a água salgada, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz o processo inverso. Ela está entrando, eu coloco pressão, ela vai sair. Então, vou tirando a água que é a potável, que é a água doce, daquela salgada, através de uma pressão reversa, né? A pressão contrária. Então, na hemodiálise, o processo é o mesmo, né? O sangue está entrando e saindo ao mesmo tempo, recebendo aí uma pressão sobre ela, né? Sobre esse sangue, justamente para poder ocorrer aí a purificação dele. Hoje nossa aula vai ser rápida. Eu estou terminando o slide aqui e a gente vai para aquelas questões da página 82. Vocês fizeram, né? Sim. Certo. Nem conseguimos despedir do pessoal do primeiro ano. O Zoom é sacana, ele termina assim. Avisa, falta 10 minutos. Aí você fica confiando naquela contagem que ele está fazendo ali em cima e quando você vê, já foi. A pressão osmótica, representada pelo π, né? Quando a solução aquosa está separada da água pura por uma membrana permeável, apenas a água, o valor exato de pressão que se deve aplicar sobre a solução para impedir a osmose é a pressão osmótica. Então, a grandeza é representada pelo litro π, que eu já mostrei para vocês, né? E ela está derivada em relação a esse cara aqui, o Van der Rohe. Né? Por quê? Quando a gente fala de pressão osmótica, ele vai dizer assim, pressão osmótica de uma solução diluída, um soluto não eletrolítico, o que é isso? Não eletrolítico é aquele que não possui cargas. Então, se não possui cargas, nós chamamos de solução não eletrolítica. E aí, onde é que eu vejo isso, professor? Com elementos moleculares, o açúcar, a glicose, o álcool. Então, esses que têm a parte molecular, esses que são orgânicos, todos eles, com exceção dos ácidos, né? Os ácidos, eles produzem íons. Então, são soluções aí não eletrolíticas. Então, essa solução não eletrolítica é diretamente proporcional à concentração em mol por litro. E a temperatura da solução em escala Kelvin, né?
No caso aí é uma definição desse cara, do Jacob Henriques van der Hoff. Esse cara é muito importante em relação a esse estudo, porque quando você estiver trabalhando com um soluto iônico, né, que no caso vai produzir uma solução eletrolítica, você precisa fazer a correção, isso para qualquer uma das propriedades que nós vimos, para a tonoscopia, para a ebulioscopia e a crioscopia. Para qualquer uma dessas propriedades, se nós estamos trabalhando com um soluto iônico, esse soluto iônico vai produzir íons, e a produção desses íons, dessas cargas, vão interromper, vão modificar as propriedades diretas. Então, a gente precisa fazer, como é que a gente diz? A correção, né, através do cálculo de Van der Hoff, né? E eu vou mostrar para vocês mais à frente. Essa parte aqui é a parte qualitativa, a gente precisa fazer alguns cálculos para poder verificar e corrigir a propriedade periódica, propriedade coligativa, periódica lá no primeiro ano. Nós estávamos trabalhando. Esse é o cara, ó, o petezinho dele aí é show de bola. Essa é a fórmula que nós calculamos aí, a pressão osmótica. Você vai notar aqui nós temos o π representando a pressão, aqui é a molaridade, lembrando que molaridade que é número de mol sobre volume, constante dos gases, que esse constante dos gases vocês não precisam saber, tem que ser fornecido, mas eu acredito que você já sabe que é 0,082 mol, Kelvin, atm, litro, né? Acho que vocês sabem disso. E a temperatura em Kelvin, lembrando que a temperatura em Kelvin é a transformação que vocês fazem na física com o Fernando, né? 273 mais a temperatura em Celsius. E aí você encontra esse valor. Tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas a soma da temperatura com 273, que é o valor absoluto, né, que é justamente por isso que é chamado de temperatura absoluta, aí você encontra o valor de Kelvin. Vocês lembram disso, não lembram? Então, até aí a formulazinha, né? Nós já vimos com essa a quarta fórmula. Nós vimos a tonoscopia, crioscopia, embrioscopia agora da pressão osmótica. E aqui é a outra derivação, porque se eu fosse fazer a relação direta, né? Se eu fosse escrever o por você nunca rezei tanto, né? Que é o PV, aqui seria a pressão, né? Ó. Pressão, volume, não é isso? Número de mols, que é a quantidade de matéria. E aí nós temos aí os gases e a temperatura em Kelvin. Por que ficou molaridade aqui? Porque esse volume foi para lá, ó. Tá multiplicando, foi para lá dividindo. Ficou aqui. E N sobre V é molaridade. Por isso que se abreviou para a simbologia do elemento, né? E aí a gente consegue fazer o cálculo da pressão osmótica. Então, se você for encontrar alguma questão relacionada a cálculo, você vai encontrar aqui, né? Em relação ao Enem. Você vai encontrar aqui com pressão osmótica. Os demais, as outras propriedades, elas são muito ligadas na parte teórica. Mas isso não quer dizer que, sei lá, eu não peço que você diga qual é a temperatura de congelamento da água em determinadas regiões. Pode acontecer. Aí você vai utilizar aquelas fórmulas que é a variação, né? Que é o delta C crioscópico igual a Kc vezes a molaridade. Aí você já conhece a molaridade melhor do que eu. Quando vocês trabalharam aí concentrações. Não é verdade? Estou falando rápido demais, é só dizer. Vocês estão muito quietos hoje. O que aconteceu? Osmômetros, só para a gente ver uma relação, né, da questão da pressão osmótica, né? Tem a solução, tem aí o meio hipertônico, né? Vocês já ouviram falar muito dessa expressão, né? Ah, vou tomar meu isotônico, né? Iso é quando você quer igualar. É o que acontece, você está fazendo atividades físicas e você está perdendo sais, né? Você perde sais e esses sais vão ser repostos, né? No caso aí, eu tomando o isotônico. Se você está perdendo sal, você vai tomar o hipotônico? Não, o hipo é pouco, né? Se você está perdendo sal, você vai tomar hipertônico? Não, é demais. Então, vai ocorrer o quê? Se você consumir um hipertônico, vai ocorrer a explosão das células, né? Elas vão explodir, elas vão ficar túrgidas e chegam a explodir. Então, precisamos fazer, igualar, né? Consumindo aí os isotônicos. Então, quando eu falo
de isotônico é como se eu estivesse falando que a pressão, eu tenho duas soluções, vou escrever aqui. Eu tenho duas soluções, eu tenho a solução A e B. Então, se eu digo que a pressão de A é igual à pressão de B da solução, né? Vamos dizer que é o sangue e o que você está consumindo. Geralmente o pessoal consome aquele Gatorade, né? Fazendo a propaganda aqui. Então, se eu digo que isso acontece, é porque é isotônico, né? Se eu digo que o π de A, eita, agora isso ficou feio, é maior que o de B, ele é hiper, né? Ele é hipertônico. Então, se ele é hipertônico é porque ele tem muita concentração de sais. E o hipotônico é o contrário, né? Eu digo que a solução A é hipotônica em relação à solução B, é porque ela tem a pressão menor do que a de B. Tá? Tudo isso aqui é derivação do que nós trabalhamos com pressão osmótica. Então, você veja que aqui em cima, na representação do osmômetro, né, a gente tem aqui a pressão aplicada, né, ó, tá aqui, ó, a pressão é aplicada de modo a evitar a passagem do solvente, né, para a solução, e aí a gente vai ver que esse procedimento está acontecendo aqui, o solvente puro, nós temos a membrana semi-permeável, e aqui é como se verifica, por exemplo, o processo de dessalinização da água. Aqui é o meio hipo, que é o meio menos concentrado, lá em cima é o meio hiper, né? Hiper muito, né? Tem a concentração maior, e aqui é o hipo, que é o menos concentrado, fazendo aqui o processo de pressão direta aqui, impedindo que esse solvente passe para a solução. Certinho aí? A pressão osmótica sendo exercida, impedindo que ocorra aí a transformações. Um resumo do que foi falado, né, sobre todas as propriedades, tá? Então, diminuição e abaixamento da pressão máxima de vapor, tonoscopia, aumento ou elevação da temperatura de ebulição, ebullioscopia, diminuição ou abaixamento. Você está vendo que pode ser diminuir, né, ou aumentar, enfim, tanto para a tonoscopia, como para a ebullioscopia e para a crioscopia. Isso tudo está relacionado à concentração do soluto que vai ser adicionado. E um detalhe que não pode ser esquecido é que esse soluto ele é um soluto não volátil. O que é isso? É aquele soluto que não vai volatilizar, que não vai evaporar a partir do momento que entrar em contato aí com o solvente, né? Então ele precisa ser não volátil. A natureza não me interessa. A natureza não vai interessar. E sim a concentração, a quantidade. Então, quanto maior a quantidade, maior a interferência. Tanto para aumentar quanto diminuir. Tá? Quanto maior a quantidade, maior vai ser a interferência. Ok? E aí a definição, né, porque a propriedade coligativa, só para a gente fazer aquela ressalva, né, então depende apenas do número de partículas que eu acabei de falar para vocês, né, independentemente da natureza dessas partículas, no caso aí, um soluto não volátil, certo? Propriedades coligativas em soluções iônicas, aqui é o que eu estava falando sobre Van der Rohe, né, fator de Van der Rohe. Vamos fazer a correção com a presença de íons, né, quando eu estou falando aí de soluções eletrolíticas. Em concentrações idênticas, as soluções eletrolíticas apresentam efeitos coligativos maiores do que as das soluções não eletrolíticas, justamente o que eu falei. Quando ocorre aí a presença de íons, o que vai acontecer? Se você pega um sal e joga na água, você vai separar os íons desse sal, vai separar o cátion do ânion, então vai produzir o quê? Íons. Então, se produz íons, existem N fatores que estão interrompendo essas propriedades. Então, eu preciso fazer a correção disso daí. Eu preciso corrigir a presença desses íons. Então, é totalmente diferente quando eu vou calcular, por exemplo, a crioscopia, né, quando eu vou lá para o ΔC, ΔC, KE, eu adicionei aí um sal. O KE é a constante, que ela é fornecida, vocês viram como é que a gente pode calcular isso daqui, né? A molaridade. Mas eu estou falando aqui de um NaCl.
né? Ó, o meu soluto que eu utilizei foi o NaCl. Então, eu vou ter que saber o seguinte, que esse NaCl, se eu dissociá-lo em meio aquoso, ele vai ficar isso. Na+, né? Esse Na+ é aquoso. Não vou colocar aqui, porque a minha escrita vai demorar demais. Mas o cloro, negativo aqui, ó. E aí eu vou ter que ver que eu tenho uma carga aqui do NaCl, do cátion, e eu tenho aqui uma carga, né, ó, eu tenho uma carga do cloro. Então você vê que é 1+1, eu tenho duas cargas aqui. Ó, eu tenho duas cargas. Essas duas cargas, elas interferem diretamente na minha solução. Elas vão interferir. Então eu preciso fazer a correção calculando esse I. Esse Izinho que eu vou colocar aqui, ó. Então, toda vez, ouçam bem, toda vez que vocês forem fazer qualquer cálculo relacionado às propriedades coligativas, e vocês notarem, observarem que esse soluto que está sendo utilizado é um soluto iônico, quais são os iônicos, professor? É um sal, é um ácido, é uma base. Toda vez que você se deparar com esses três compostos que eu acabei de falar, de sua natureza, sal, ácido e base, vocês vão ter que fazer essa correção para qualquer uma das fórmulas, inclusive para a última que nós vimos agora, de pressão osmótica. Você vai ter que ver quantas cargas tem, você vai ter que observar, por exemplo, isso daqui que chama-se grau de ionização, né? Ó, se o grau de ionização, se ele é igual a 1, é porque estou dizendo que ele está 100%, né? Então, se está 100%, ele não vai interferir direto. Então, eu posso ter só o valor das cargas para poder fazer a correção. E nós vamos ver isso daí agora com os exemplos, ok? Mas ficou entendida essa questão aqui do fator, né? Diga. O senhor pode repetir a parte de toda vez que for um composto iônico, vai ter que fazer as correções, não é? Isso. Toda vez que você se deparar com um composto iônico, para você fazer um cálculo de propriedade, qualquer uma delas, tomoscopia, bioscopia e até a pressão osmótica, você vai ter que fazer a correção calculando o fator de Van der Waals, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Então, tem que ser feita a correção. Então, veja que aí no sal, no NaCl, eu tenho duas cargas, que é um do sódio e outra do cloro. Qual é a dificuldade que vocês possam ter para fazer esse cálculo? É na hora de dissociar. Como assim? Se você tem um Na2SO4, ó, Na2SO4, o sal lá, vai dizer que o sal que foi utilizado foi esse daqui. Na2SO4. O que você tem que fazer? Você tem que dissociar isso daqui, separar. Então, tem gente que vai fazer assim. Tenho certeza que vocês não. Na mais o quê? SO4, 2 menos, não é assim? SO4, 2 menos. Tem gente que vai somar e vai dizer que eu tenho duas cargas aí. Mas eu tenho 3. Como, professor? Ora, aqui são 2 sódios. Você tem que colocar um 2 aqui também. São 2 do sódio e 1 do sulfato. Então, você tem 3 cargas. Então, essas 3 cargas, elas vão ser somadas. Né? Lá no fator, né? O que seria I, é o fator. Então, depois que você faz o cálculo, você substitui aqui, ó. Aí tem a molaridade, né? Aí tem a constante. Eu vou mostrar isso para você agora. Tudo bem? Mas eu só vou utilizar esse fator caso o meu soluto seja iônico. Se for glicose, se for álcool, se for etileno glicol, enfim. Se eu não tiver a presença de metais, então não é iônico, eu não preciso fazer esse fator. Eu calculo direto sem calcular o I. Tudo bem? Não produz cargas. Em solução eletrolítica, a molécula do soluto se divide em íons, foi o que eu acabei de falar para vocês. Olha aí uma solução não eletrolítica. É a glicose. Você está vendo que só tem uma metais aí. É um fatorzinho para vocês não perderem questões, né? Só tem uma metais. Então, cada um tem um mol. Né? No balanceamento, eu tenho um mol daqui. O que acontece, professor? Tem água. Por que não quebrou? Porque houve a solvatação. Escuta essa expressão. Solvatação. O que é isso?
enfraquecimento da ligação. Ela não rompeu, ela só enfraqueceu. Não há um rompimento com a presença de água, não há uma hidrólise, e sim um enfraquecimento. Esse enfraquecimento chama-se de solvatação. Então, a solvatação é esse processo aqui. Você está vendo a glicose? Ela é a mesma no produto, só que ela está como? Aquosa. Não é, ó? Ela está com a presença da água, ela é aquosa. Ok? Diferente da outra que era sólida. Você pegou a glicose sólida, né, e dissolveu na água, ali naquela dissolução, se cair uma descarga nela, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque não existe íons ali. Existe apenas o enfraquecimento da ligação da glicose. Tudo bem? Então, quando eu vou fazer um cálculo relacionado a ele, se eu tenho ele como sendo meu soluto, não vou ter que fazer o fator de correção. Não preciso fazer esse fator, porque não vai formar íons. Tudo bem? Prosseguindo aqui, agora é diferente. O sal, sim, ó. O sal, ele vai produzir dois íons. Acabei de mostrar para vocês, né? Ó, um do sódio e um do cloro. É isso, ó. Tá bem meio aquoso, porque houve a presença da água, então nós temos dois íons aquosos. Esses dois íons vão interferir, eu preciso fazer esse fator de correção, tá? Através da presença dessas quantidades de carga que tem aí, tá? Então, vou sempre estar ligado nesse sentido da natureza aí do soluto que eu estou utilizando, se é um soluto iônico ou se é um soluto não iônico, né? Para poder formar uma solução eletrolítica ou uma solução não eletrolítica. Tudo bem? Aqui, ó, com cloreto de cálcio, vai fazer aquela mesma coisa. Vocês estão notando que o doisinho aqui, ó, doisinho, é justamente porque na minha molécula inicial eu tenho dois cloros, né? Ó. Então, se você faz a dissociação, isso é um fator, gente, importantíssimo. Você pode perder uma questão porque você fez o balanceamento de carga errado. Então, é importante que você faça o balanceamento correto. Eu peço até que vocês treinem, pegue lá, dissocie as moléculas e veja quantos alumínios vai ter, quantos sulfatos, quantos cloros, enfim. Veja isso daí. Você tem que olhar sempre lá para o reagente. Se o reagente tem a quantidade de elementos, no produto também tem que ter. Então, aqui no reagente só tem um cálcio. Então, aqui vai ter que só um cálcio. Porque separou, né? Lembra que esse 2 vem daqui de cima. Daí é fórmulas químicas, não é? Ó, veio daqui de cima. E aí faz aquela troca de carga que nós conhecemos, né? Ó, vocês aprenderam com o óxido daí, né? E aí nós temos a molécula neutra. Quando eu vou fazer a dissociação dela, que é um sal, aí eu vou ver quantas cargas tem. Nesse caso só tem uma carga, ó, porque só tinha um elemento cálcio aqui, na verdade. Só tinha um elemento cálcio aqui. E aqui eu tenho duas cargas, porque nós temos dois cloros aqui, não é? E aí eu fiquei com 3 íons, no caso aí, 3 cargas para poder fazer a correção. Tudo bem? Até aí tudo bem? Enfim, tem gente que não assiste minha aula não, né? Tem um bocado aí que eu não vejo na minha aula mais. Mas vamos fazer o quê, né? Então, ó, é a quantidade total de partículas dissolvidas em uma certa quantidade. Isso daí é o que nós estamos falando sobre a natureza, né? Que determina a intensidade da propriedade coligativa nas soluções. É justamente a correção, é o fator que nós precisamos corrigir. E agora nós vamos ver como é que funciona esse fator. É o izinho aí, ó. É o fator de correção, chamado fator de Van der Rohe. Então vamos aí, ó. Isso daqui é importante, tá? Então, os efeitos coligativos, onde a gente tem as constantes, a molaridade, e nós temos aqui o fator. Lembra que esse I só vai ser utilizado quando? Se eu tiver soluto iônico. Se eu não tiver, não uso. Então, se eu não tiver soluto iônico, esse I não vai entrar na fórmula. Simples assim, tá? Então, veja aí as propriedades, todas elas com o fator. A fórmula mudou um pouquinho, só adicionei o I. Né? Então, o I vai estar na tonoscopia, o I vai estar na ebulioscopia e o I vai estar na crioscopia. Vocês estão vendo aí direto. E na osmometria, osmoscopia, propriedade osmótica, enfim, tem um monte de nome para esse pessoal, parece nome de remédio. Mas veja aí. Já avisou aqui para mim que falta 10 minutos. Ah, cara, tô de saco cheio disso daqui. Esse é o cálculo que vocês têm que saber, a formulazinha do fator de Van der Rohe. I é igual a 1, mais isso daqui é fornecido na questão,
Isso daqui vai estar em porcentagem. Vai dizer que está lá 90%, 10%, 20%. Isso daqui é o grau de ionização ou dissociação. Um detalhe, quando você vai... Esse 90% que eu estou dando aqui para vocês, vai estar na atividade, vai estar na pergunta. Quando você vai fazer a correção desse cálculo, você jamais, escutem, jamais vocês vão adicionar esse valor do jeito que está. Não está 90% aí? O que é que você tem que fazer para poder colocar esse valor na fórmula? Você vai dividir por 100. Divida por 100. Divida por 100, né? Ficou de cabeça para baixo. Eu pensava que era eu que estava ficando tonto de fome já. Então, divida por 100. Né? Então, fica 90% dividido por 100. Quando você faz essa divisão, aí sim você vai adicionar o valor. Repetindo, você não pode colocar o valor do grau de ionização ou dissociação como ele está. Você tem que transformar ele dividindo por 100. Tá? 90%, 10%, 20%. Vai dizer assim, um sal se dissociou 20% em uma solução. Né? Calcule a tonoscopia. Então, que sal é esse? Você vai ver se é um cloreto de sódio, se é um sulfato de potássio, enfim. E aí vai definir essa dissociação, essa ionização, dessa maneira, pegando essa porcentagem e dividindo por 100. E adiciona lá no valor. Aqui, ó, esse que vocês estão vendo é as cargas, né? Ó, que você faz lá na dissociação. Nós vimos, por exemplo, que no cloreto de cálcio ficou 3, não foi? Ficou 3 cargas, então vai botar um 3 aí, 3 menos 1, vezes a quantidade que você relaciona aqui, a porcentagem, mais 1 e vai encontrar o valor. Tá? Mais 1 e encontra o valor. Essa é a formulazinha do fator de Van der Rohe. Que aí é em porcentagem, que aí é a carga, né? Ó, então, grau de ionização e dissociação, e a carga, no caso aí, gerada, né, nos íons lá dos solutos que são adicionados. Aí, explicando o fator, temos aí os íons, né, com esse ácido, é um ácido clorídrico, então já estou vendo que é iônico, né, vai produzir íons, então vocês estão vendo que a carga aí é 2. Por que é 2? Porque eu estou somando, né, um do hidrogênio e um do cloro, então é 2. Eu tenho aí um H+, e tenho um Cl-, então só tem um de cada, somando os dois, vai ter 2 cargas. Aqui, ó, eu tenho 3, né, ó, porque é 2 do ácido. No caso aí, se é um sal, não é ácido, outro é base, né? Relacionado à base. E aí nós vamos ter 3 cargas. Mesmo jeito aqui, ó. Tá vendo as dissociações? Vocês estão observando a dissociação? A quantidade de cada um tem que estar presente no produto. Então, se eu tenho 3 hidrogênios nos reagentes, eu tenho que ter 3 hidrogênios no produto. Então, se eu esqueço de fazer isso, eu estou perdendo a questão. Tá? Então, ó, no caso, são 4 cargas. Né? Então, 3 do H+, e apenas uma do fosfato. Isso daqui é importante. Veja aí, ó. Vocês estão olhando a fórmula, né? Ó, então, 1 mais o grau vezes a carga menos 1. Então, a gente vai concluir o seguinte. Quando esse grau for 0, solução molecular, né? Ó, essa solução molecular é 0, não tenho carga, né? Então, esse I vai ser igual a 1. Então, você viu que é um soluto não volátil, mas de natureza molecular. Você não precisa colocar o I, porque ele vai ser igual a 1, por isso que ele não participa, né? Ele não vai ter um fator, você vai colocar 1 aparente, né? Na fórmula, não precisa, nem precisa colocar 1, você faz a molaridade e calcula a constante. Quando esse grau for igual a 1, a solução é totalmente ionizada, né? Então, quer dizer o quê? Que você não precisa nem bater cabeça. Porque se tu calcula as cargas, né, são 2 cargas, são 4 cargas, o que tu faz? O fator é a própria quantidade de carga. O fator é a própria quantidade de carga. Isso daqui, quando ele está dizendo, se esse alfa aqui é igual a 1, é porque ele está dizendo que ele é 100% ionizado. Ele não vai dizer que é 10, que é 20, que é 30, está dizendo que é 100%. O sal se dissociou 100% na solução. Então, você vai dizer o quê? Porque você tem que fazer o fator.
Então, para você calcular o fator, é a mesma quantidade de carga. Se são 5 cargas, você vai colocar constante vezes molaridade vezes 5. Não é porque a quantidade de carga tem que se dissociou 100%. Agora, se é 20%, se é 30%, se é 40%, enfim, se não é 100%, aí você vai ter que jogar direto na fórmula, joga direto. Vamos dizer que é 20% aqui. Bora lá, Mariana, me ajuda. É 20%. Então, aqui vai ficar quanto? 0,2, é? Não é 0,2, é 20%? É 0,2. Então, ficaria assim. 0,2. E igual. Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar o HCl, né? A gente dissociou ele bonitinho e nós temos 2 cargas dele aqui, ó. Então, I é igual. Isso eu estou falando que é 20%, tá, gente? Dissociado. 20% apenas. 20% foi o que nós fizemos aqui, ó. Nós vamos pegar esse valor e vamos dividir por 100. Pega 20, divide por 100. Tá, ó. 20 divide por 100. Foi o que a Mariana me disse agora, que é 0,2, né? Então, 0,2 é justamente o grau onde nós vamos trabalhar. É isso daqui, ó. 0,2 é o grau. Que não está parecendo muito grau, não, mas tudo bem. Então, agora eu vou colocar 1 mais 0,2. 1 mais 0,2, que é os 20%. Bora, meu filho, escreva. 0,2 vezes a quantidade de carga que eu estou utilizando aqui, então vai ser 2 menos 1. É, ó. Então, o fator, caso eu precise calcular a crioscopia, eu gosto da crioscopia, né? Caso eu precise calcular a crioscopia, onde ele vai me dar o Kc, vai me dar a molaridade, né? Nem sempre, né? A gente precisa calcular a molaridade. E vai me dar esse fatorzinho aqui que eu estou calculando. Então, o I, que nós estamos calculando, está aqui, ó. Né, ó. Então, quanto será esse I? Né? Então, vai ser 1 mais 0,2, né, não? Porque 2 menos 1 é 1. 0,2 vezes 1 é ele mesmo. Então, 1 menos 0,2 dá quanto? Cadê o meu querido Alisson? Cadê ele? Eu não vi ele aqui. Cadê ele? Deixa eu ver. O Alisson caiu. Ele tá sem internet. Vixe, rapaz, tá que nem eu. Professor, tá difícil. Minha internet essa semana passou o dia todo caindo. A minha também. A minha também. Eu até pedi pro vizinho para não ficar olhando Netflix nessas Cheira, horas. Mariana. Vixe, olha o conflito. Então, vai dar quanto? Olha o processo, Kelly. Olha o processo, Kelly. Ó, o processo. Isso aí é injúria. É injúria, né? Então, vai dar quanto aí? 1 menos 0,1 mais 0,2. Dá quanto de fator? 1,2. 1,2, você adiciona aqui, né? A constante vai ser fornecida, a molaridade você calcula e encontra a variação. Tá? É assim que você trabalha. Lembre-se que se é molecular, vai ser igual a 1, o fator. Se é iônico e ele está 100% totalmente ionizado, então vai ser igual a carga. Então, esse 1 é sempre igual à soma das cargas. Tudo bem? Ok? Está faltando um minuto, deixa eu me despedir. Ok. Aí as questões que vocês já têm, deixa eu me despedir de vocês aqui. Está faltando um minuto, eu vou interromper. Já tá aí, professor. Um abraço, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa estou aí. Vocês sabem onde me encontrar. E até a próxima aula, se Deus quiser. E quem já quiser sair, pode sair. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais, até a próxima. Olhem lá o Edu 3, viu? Ó, tem lá o materialzinho para a gente trabalhar na próxima semana, as questões. Certo? Ok. Um abraço. Tchau. Pensei quando eu vou na aula ver meu cabelo. Eu também, ó. Aí, ó. Vai dentar cabelo azul, professor. Vai dentar cabelo azul, professor. Tá de barba aqui também, ó. Tá de azul? Mas não era assim, não.